Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Sem Clubismo aqui na página da Maneira Notícias. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Rodrigo, Manolo. Boa noite, pessoal do Sem Clubismo. Boa noite, Elton, Manolito, Pablo. Tivemos aí essa semana Libertadores da América. Bastante coisa para falar. Rodada no Campeonato Brasileiro esse fim de semana. Elton, vamos falar de futebol paranaense. E não foi muito bom a rodada do Brasileirão para os nossos times, né? Exatamente. Foi uma das piores, né? O trio de ferro perdeu aí. Duas derrotas e um empate. Né? Duas derrotas e um empate, nenhum resultado positivo, né? Então, infelizmente, vamos falar de uma rodada que não foi muito boa para os clubes do Paraná. Mas tem bastante coisa para falar aí, né? Então, já vai compartilhando aí, chamando os amigos aí para a gente participar dessa resenha, para a gente ir conversando e para a gente já começar com tudo aí. Começando falando primeiro do Atlético, né? Que rodou na rodada da Libertadores. Isso. Que fez um jogo muito movimentado aqui na Arena, mas não conseguiu a vitória. Acabou, mesmo tentando muito, ficou no empate, né? Realmente. O jogo foi bastante movimentado, como você destacou. Nós temos os lances aí. Já mostrou os lances para vocês. O Atlético, ele fez uma boa partida, Elton, na minha opinião. Uma partida onde ele dominou o George Wilstermann de uma forma bastante envolvente. Chegou a alguns períodos da partida que ele tinha aproximadamente 80% de posse de bola, né? Ele pecou um pouco no terço final ali, que ele não conseguia romper as boas linhas defensivas do time do George Wilstermann e exagerou em certos pontos no cruzamento para a área, ali faltou um pouco de tranquilidade, o gol não saiu, acabou ficando com um empate, contudo garantiu a classificação para a próxima fase. O que precisava era a classificação, né? E o interessante é que o Atlético não estava com um centroavante de ofício, né, nesse jogo. Exatamente. Foi entrar só depois do segundo tempo, que o Bissoli entrou, teve a melhor chance do jogo ainda, foi aquela fatalidade lá da bola batendo na cabeça do Jorginho e não entrar. Mas não estava com um centroavante de ofício e mesmo assim estava cruzando o tempo todo, né? Então foi... Até faltou um pouco de criatividade para o time, né, para poder sair na frente e conseguir fazer o gol que precisava, né? Assim, como a gente falou, né, o que precisava era a classificação e isso que importa. Mas quanto melhor se classificar, né, decide mais jogos em casa, então isso é importante para a próxima fase, principalmente, né? Mas foi o jogo de um time só, né? Aí estão alguns lances, o Atlético tentando de fora, tentando quebrar essas linhas, por isso ele arriscou muito e fez muito cruzamento, tentando quebrar essas linhas defensivas do time do George Wilstermann. O time do George Wilstermann, ele veio literalmente para buscar o empate, para não perder. Eles fizeram duas linhas... Até esse lance da mostrando, reclamaram muito de pênalti nesse lance, né? Ali como não tem o VAR, né? No mínimo um pé alto ali, um jogo perigoso ali, onde a falta teria que ser cobrado de dentro da área. Né? Mas o Atlético, em alguns momentos, como esse, com o Abner Vinícius, conseguiu romper a linha, contudo não conseguiu colocar a bola para dentro para que conseguisse fazer o seu gol. Aí acabou exagerando nesses cruzamentos na área e os atacantes do Atlético não tiveram a felicidade e a categoria para fazer o gol. Mas foi essa do Fabinho, não dá para falar uma bola dessa, né? Mas foi bem isso, o jogo de um time só, né? Só o Atlético tentou, só o Atlético procurou o gol, teve esse bom lance do Cittadini também, mas faltou um pouco. Aí foi por pouco o detalhe, por a pontaria que não é no dia, né? Mas entretanto, na entrevista no fim do jogo, o jogador do George Wilstermann, ele exaltou, né, o Atlético, disse que é o melhor time do grupo. Aí o lance que o Bissoli chutou em cima do Jorginho, que acabou... Não, o Jorginho foi para cima da bola. Não, ele chutou na cabeça, ele tava ali. Sim, mas olha, ele vai pro lado, ele vai pro lado perto da cabeça dele. O Jorginho aí não, né? Quando os times eles vêm desta forma, Elton, a única forma de você destravar esse esquema tático é você fazendo um gol. Aí você obriga o time a sair para tentar jogar, né? Porque de início eles tentam somente se defender, né? Eles estacionam um ônibus na frente da grande área ali e para passar por essas linhas defensivas é extremamente difícil. E principalmente no início do segundo tempo o Atlético exagerou, né, Elton? Nos cruzamentos na área. Era cruzamento e a zaga muito bem postada ali. Méritos também para a zaga
do time adversário, que conseguiu neutralizar, e quando o Atlético conseguiu romper essas linhas, conseguiu acertar os cruzamentos, faltou ali a qualidade para fazer o gol. Você acha que, assim, para quem está defendendo, ficar cruzando a bola na área, às vezes é a melhor coisa que eles querem, né? Sim. Então, assim, não teve uma infiltração ali, não teve muito disso, né? Então, para quem está defendendo, que veio para se defender, que eles continuem assim, né? A não ser que o time tenha um atacante de referência que saiba muito bem fazer esse lance de cabeça, ou o pivô, né? Esperar e voltar para aquele que vem de trás. O centroavante ali de ofício mesmo, né? Para chamar o jogador que vem de trás e tudo mais. Tanto que o lance mais perigoso foi depois que o Guilherme Bissoli entrou, né? Ele é um jogador, o centroavante de referência com essas características, e o Atlético quase conseguiu aí o gol da vitória com o Guilherme Bissoli, que é esse atacante que você falou. Uhum. Agora a gente vai falar mais pra frente, vou deixar pra frente falar do Kaiser um pouquinho mais pra frente, né? Quando for falar do Brasileirão. Mas assim, realmente está faltando, o Bissoli está perdendo um pouco de espaço também, né? Não está mais de titular, entrando mais no segundo tempo em alguns jogos, né? Alguns jogos o Guilherme Bissoli não está sendo nem relacionado, então acabou perdendo espaço, sim, depois que o Eduardo Barros assumiu o time, mas ele não vinha rendendo também quando teve oportunidade, né, Elton? Não teve. Ele rendeu, é complicado, porque ele estava rendendo muito junto com o Nicão, né? A Unicão tem problema de lesão, está afastado até então, né? Então, quando ele primeiro jogo da Libertadores, fez aquele gol de letra, e depois no Paranaense, ele estava jogando muito bem com o Nicão, né? Então, ele sentiu muito a saída do Nicão também, né? É verdade. Enfim, o Atlético conseguiu um resultado que ele não esperava. Ele queria garantir o primeiro lugar do grupo, sim, era o objetivo do Atlético. E era impressionante, o Atlético estava classificado e buscando como se ele estivesse sendo desclassificado naquela partida. E é até interessante que eu também no jogo e nos comentários, eu lembro que, não lembro quem estava narrando, eles falaram assim, o Atlético está se expondo muito, tirando o zagueiro, tirou o Wellington, né, para ir para cima, só que se ele tomasse um gol, ele perderia a classificação, né, não estaria classificado, ele ia ter que ir para o último jogo para se classificar, né. Exatamente. Isso foi interessante, mesmo ele tendo a classificação, ele mandou o time para cima, então... Esse lance são lamentáveis. Esse lance aí, a falta do Thiago Leno, agressão, se tem o VAR, ele vai pra rua. Poderia ser até expulso, mas vale destacar ao mínimo a ambição do clube, né, em conquistar o primeiro lugar, em querer garantir esse primeiro lugar do grupo. E agora temos o último jogo contra o Peñarol no Uruguai, que o Atlético fará, se eu não estou enganado, dia 20 deste mês aí. Será o último jogo da fase de grupos, mas já está garantido na fase final da Copa Libertadores da América. Legal. Pessoal, vamos falar agora também, vamos passar agora, mudar a fichinha lá para o Paraná Clube, né? Paraná Clube que infelizmente acabou perdendo o jogo lá pro Botafogo, né? Na sexta-feira foi o jogo, né? Isso foi na sexta-feira. Foi 1-0, foi um jogo no Paraná praticamente irreconhecível, não conseguiu seu melhor futebol, né? E o que vem destacando o Paraná e acabou tendo deu uma quedinha na tabela e já começou a preocupar a torcida, né? O Paraná Clube, que foi até o interior de São Paulo enfrentar o Botafogo, né? Fez uma partida onde não conseguiu demonstrar, como você destacou, o mesmo futebol que vinha apresentando. Nós temos os gols aí, Pablito, pra gente mostrar pro pessoal. Está aí. Aí o lance, aí o gol do Rafinha. O jogador do Botafogo escorou pro segundo pau, e aí o lateral, que tem que fazer a marcação no segundo pau, acabou dando bobeira, o jogador estava embaixo da trave. Ficou fácil, né? Foi o único gol da partida, ainda o Botafogo teve um pênalti. Na sequência teve um pênalti, acabou perdendo o Matheus Anjos. Bateu muito, muito mal no meio, e aí o lance que o defensor do Tricolor acabou colocando a mão na bola e o Matheus Anjos bateu. O goleiro Alisson, que vinha sendo muito criticado aí, pôde se redimir e fez no mínimo duas grandes defesas muito plásticas, bonitas, aí que pôde se clássico da Série B, né? Estádio sem luz, tem virado rotina já, né? A partida ficou interrompida aproximadamente por 22 minutos, então deu uma esfriada no jogo, mas aí retornou e puderam concluir, né,
o tempo regulamentar, mas não foi o necessário para o Paraná Clube conseguir o empate ou a vitória. O Paraná que caiu para a quarta colocação. Está muito colado ali no quinto, né? Ficou perigoso, né? Mas tem que tentar uma reabilitação. Amanhã o Paraná Clube recebe o Náutico na Vila Capanema às 19 horas e 15 minutos. É a chance do tricolor aí conquistar uma vitória para que se mantenha no G4 encaminhando bem a classificação. Amanhã é obrigação. Série A. Tem que ganhar, mas não tem jeito, né? Amanhã precisa da vitória para garantir, para não descolar do grupo de cima, né? Porque a gente não quer o Paraná. Começa a cair nessa fase, já começa a brigar com um outro pelotão e não é isso que a gente quer, né? E o Paraná precisa realmente manter a boa fase, né? Esquecer esse resultado e partir para o próximo e conseguir a vitória amanhã para ficar no grupo de cima, né? E o que vale destacar, né, o pessoal aí que assistiu o jogo aí, o Matheus Anjos aí, que teve passagens pelo Atlético e pelo próprio Paraná Clube, né? Aí é o dono do time do Botafogo de São Paulo. É o camisa 10, é o homem da bola parada, é o homem que distribui as jogadas aí. Quem sabe, né, esse ano a gente sabe que ficou difícil, mas o Paraná Clube, né, ele poderia ter tentado trazer o Matheus Anjos para que ajudasse um pouco mais, porque principalmente na ausência do Renan Bressan, o Paraná cai muito de rendimento. Sim. Se tivesse um jogador como o Matheus Anjos para fazer essa reposição quando o Renan Bressan se ausentasse, seria bastante importante, mas amanhã é a chance do tricolor se reabilitar na Série B do Brasileiro. E também o Paraná perdeu o Mosquito, que foi pro Corinthians, né? E era um jogador, um dos destaques do Paraná, então sentiu bastante também a ausência desse jogador. Né? Essa é a grande dificuldade de fazer a gestão de equipe como o Paraná está fazendo, Alto. De trazer jogadores emprestados, né? Na maioria sem custo nenhum. Quando o jogador tem um certo destaque, geralmente o time pede o retorno, e aí o Paraná Clube acaba ficando desfocado e sem ter o que fazer, né? Bom, mas vamos torcer para que consigam manter os bons resultados das outras rodadas, né, e colar no grupo de cima, né. Pessoal, eu estou procurando aqui mensagens, então vamos mandar mensagem para você que é paranista, que é atleticano, coxa branca, o que você está achando da rodada. Eu sei que está todo mundo um pouco cabeça inchada, né. Realmente a rodada não foi muito boa, né, quer dizer, não foi nada boa, né, para ninguém. O Curitiba conseguiu um empate, mas não é o resultado que o Curitiba precisava da vitória, né. Embora o Curitiba tem conseguido o empate, que teoricamente é o melhor resultado entre todos os outros. Sim, é o time mais pressionado, acho que foi o pior resultado de todos. Sim, por jogar em casa, por jogar um time que vinha em crise, vinha perdendo. Né? Era a grande oportunidade do Curitiba vencer o São Paulo. Nós vamos falar do Curitiba agora? Sim, vamos falar do Verdão aí, que jogou ontem, né? Contra o São Paulo, aqui no Couto. As mídias todas noticiaram hoje como um péssimo jogo, um jogo de baixíssima qualidade, mas assim, eu acho que é um pouco duro também, né, porque o campeonato brasileiro está baixíssima qualidade, é um jogo ou outro que você vê mais movimentação, mais gols e tudo mais, mas a maioria dos jogos realmente, o jogo de sábado do Corinthians foi sofrível, não tinha como assistir, né, era melhor ter isso ver o filme do Pelé, como diria o Chaves, né, foi terrível, o jogo não estava para assistir. Realmente a qualidade técnica desse campeonato foi bastante comprometida devido à pandemia, né? Como nós estamos conversando há algum tempo, esse campeonato brasileiro é muito mais uma questão protocolar e de compromisso de contratos do que qualquer outra coisa, Alto. Porque se não fosse o cumprimento de contratos, não era para ter esse campeonato, então nós temos que ver de uma outra forma, relevar muitas questões, principalmente técnicas e físicas. Né? Nós temos os lances aí, Pablito. Esses são os lances aí, o gol do Robson. O Robson que é muito questionado, né? Conversei com os amigos coxa brancas também no sábado, eles queriam a cabeça do Robson de qualquer jeito, como que perde o gol contra o Fluminense e tudo mais, mas ontem conseguiu fazer um belo gol. Eu até comentei que ele está tendo azar também, né? Claro, aquele gol contra o Fluminense não pode perder, mas naquele mesmo jogo ele deu 2 bolas na trave, né? O Robson, ele tem as suas deficiências técnicas, mas ele é o jogador mais decisivo do Curitiba. E é um cara que tenta, assim, é complicado falar porque ele pela fase, né? Mas ele sempre tenta muito e tenta criar e chuta, quando abre ele chuta e dá na trave, então é complicado. Às vezes a fase quando não tá boa é bem complicado mesmo. Aí o gol do... Mas sabe, esse foi impedido, né? Foi impedido. Aí
naquele lance tinha sido anotado o impedimento do Pablo no lançamento. No lançamento, exatamente. Aí novamente o Curitiba que recebeu semana passada o Ricardo Oliveira, né? Que veio para integrar o grupo, né? Um jogador de 40 anos. Mas é um... O Ricardo Oliveira, ele veio, né? O Curitiba o Ricardo Oliveira já estava no radar do Curitiba. E com a derrota do Curitiba para o Fluminense na quarta-feira, a questão ficou insustentável e a torcida, a diretoria do Curitiba ainda de manhã articulou para que pudesse confirmar a contratação do Ricardo Oliveira muito para acalmar os ânimos para o lado do Alto da Glória, que estava muito difícil. E aí foi marcado pênalti para o São Paulo. Pênalti muito questionado também. E aí o tricolor paulista acabou anotando o seu gol. Que acabou sendo um péssimo resultado para o Curitiba, né? Tomar o empate, né? E o que a torcida do Curitiba está mais chateada ou tem questionado muito é a postura do time depois que o Jorginho assumiu, né? Porque fica visível que, embora o Curitiba não vencesse com o Eduardo Barroca, o time rendia e era muito mais competitivo. Era outro time, eu achava o time bem mais equilibrado, né? Era bem mais equilibrado, embora também tivesse praticamente as mesmas deficiências técnicas que esse time tem, né? Nós podemos fazer uma análise, Elton, via amostras, né? O Curitiba do Eduardo Barroca, que decidiu o campeonato estadual contra o Atlético Paranaense, em dados momentos, ou até em grande parte dos dois jogos, foi até superior do que o Atlético, né? Competitivamente. Criou mais chances, foi mais perigoso. Depois que o Jorginho assumiu, o Atlético recebeu o Curitiba na Arena da Baixada. Embora o Atlético não tenha feito um grande jogo, o Curitiba não ofereceu perigo algum. O time demonstrou-se estar muito mais apático. Então, só por essas pequenas amostras dos atletistas a gente consegue ver a diferença, ao menos, de postura do Eduardo Barroca, né, e do Jorginho. E assim, não me surpreende em nada o Curitiba jogar na defensiva com o Jorginho. Quando ele foi anunciado, nós falamos que seria assim. Sim, é totalmente outro time. Né? É outro tipo de jogo. A questão é o seguinte: quando você joga com uma postura mais ofensiva, você está mais perto de vencer e de fazer mais gols, né? E quando você joga por uma bola, quando você ganha essa bola para ganhar, você tem que fazê-la. Sim. Aí se você não faz, acontece isso. Mas até em defesa do Curitiba aqui, até do Jorginho, eu tenho visto o Curitiba criar, a gente tem visto nos lances aí que toda semana, eles têm criado até alguns lances, né? Quando o Fluminense mesmo criou boas chances, mas a bola não entra, né? Talvez, será que não é isso que está faltando para o Curitiba? Esse camisa 9, porque agora está chegando e que vai resolver, vai solucionar o problema? Pode ser que sim, mas um jogador nem sempre muda toda a equipe, né? Precisa de um conjunto. E, inegavelmente, não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro, embora o Curitiba não seja o lanterna, o Curitiba é apontado como o time que apresenta o pior futebol do Brasil no momento. Então, esse é você que está falando. É verdade? Não, eu estou falando que a mídia aqui do Paraná e do Brasil inteiro é destacado. Né? E se você perguntar para a torcida do Curitiba se eles concordam, eles vão falar assim: não, eu concordo. Vamos perguntar para eles, o que vocês estão achando do time do Curitiba? Você acha que o time é o pior time do futebol apresentado no que apresenta atualmente o pior futebol do Campeonato Brasileiro? Comenta aí. Se você acha aí que é isso mesmo. Comenta se você concorda comigo, se você não concorda. Pode dar sua opinião aí. Você já viu o Corinthians jogar já? Corinthians via. Meu Deus, cara. A situação do Corinthians também não é muito diferente. Né? Eu acho que o Corinthians está jogando bem pior que o Coxa ainda. Tá feio. Eu vou ver uma participação que eu recebi aqui, Rodrigo, que eu vou estar lendo aqui, do Henrique. Ele está mandando aqui, perguntando do Ricardo Oliveira, justamente, ele é coxa branca, e está perguntando se o Ricardo Oliveira não é muito velho e entrar mais um velho, ele vai virar um time de idoso. Né? Ele está perguntando
você não está muito velho para jogar lá e para ser o cara do time, né? O que você acha? E geralmente quando a idade está relacionada com o desempenho do atleta, leva-se muito em consideração o que esse atleta com uma idade mais avançada entrega. O Ricardo Oliveira, na última temporada, ele fez 46 jogos, ou seja, é uma quantidade de jogos expressiva, é a quantidade de jogos que alguns países da Europa eles fazem na temporada inteira. Ou seja, ele tem entregado, ele fez muitos jogos, ou seja, a parte física não está afetando o desempenho dele. Agora, a quantidade de gols que ele fez, né, na temporada passada e no início desse ano aí pode ser questionado, mas que ele tem muita qualidade, sabe fazer muitos gols e é o que o Curitiba está fazendo, está precisando. Se surgiu essa oportunidade, eu acho que foi uma boa contratação, olhando para o que o Curitiba tem no banco de reservas hoje. Ele é um jogador diferenciado, né? Ele diferenciado. Sabe fazer gols, é decisivo, não pipoca, né? É um jogador que é definidor, né? O Ricardo talvez é o que o Curitiba está precisando hoje. Pelo menos é o que eu olho assim. A gente tem elogiado a zaga do Curitiba, mesmo você fala, poxa, mas tomou 4 gols do Fluminense, mas assim, é uma zaga boa, né? Talvez ali, eu acho que é mais a construção a defensiva do meio-campo ter prejudicado mais os laterais do que propriamente a dupla de zaga e o goleiro, né? A gente até fala bem dos goleiros do Curitiba e o ataque não tem conseguido definir os lances, né? Como você falou, até cria, mas na hora de definir mesmo tá faltando. E na questão de definir, né, como o Robson tem sido muito criticado, mas na verdade também ele tem mérito, certo? Se ele aparece na cara do gol porque ele se movimenta bem, está no lugar certo, né? E nem sempre ele vai conseguir acertar e definir. Claro que esses gols eles fazem falta e a torcida pega no pé, sim, mas para mim deveriam ter mais um ou dois jogadores com o mesmo poder de decisão do que o Robson tem, né, para agregar e melhorar a qualidade técnica de decisão do time do Verdão do Alto da Glória. É verdade, Rodrigo. Também concordo com você. Está faltando mais algumas peças. Talvez ali na base o Curitiba consiga trazer alguém, testar algum jogador ali que possa ajudar também ali, né? Principalmente o meio-campo, né? Meio-campo ali que está um pouco debilitado. Né? Porque assim, o problema não é o Robson. Imagina se tirar o Robson, o jogador mais decisivo. Ou seja, precisam de mais alguns jogadores que agreguem, que tenham o mesmo poder de decisão do que ele, e talvez com uma qualidade técnica um pouco melhor para ajudar o time a ter um desempenho superior ao que está tendo. Isso aí. Ô, Rodrigo, lembrando aí dos nossos amigos da Basis Burger lá? Sim. Basis Burger. Então eles atendem lá de quarta a domingo, né, Rodrigo? Isso, de quarta a domingo. Quarta a domingo. Então você liga lá para eles, tá, de quarta a domingo, e você fala, tava assistindo lá o Sem Clubismo lá e vi o anúncio de vocês. Mas eu vi no TN. Elton, mas se eu ligar, não vou ganhar nada com isso, eu vou ganhar. Claro que vai ganhar. Tem sempre uma surpresinha especial lá para o pessoal que está assistindo a gente, que acompanha a página do TN também, sempre tem anúncio deles na página também, não só aqui no programa, mas na página também. Então liga lá, preço de quarta a domingo, você liga lá e pede lá para eles lá, fala assim, vi no TN lá, vi no Sem Clubismo, que tem algo especial para vocês lá, beleza, pessoal? Então, obrigado aos nossos parceiros, aos nossos amigos aí, que sempre estão participando aqui com a gente também. Beleza, liga lá, pessoal. Isso aí. Vamos falar então agora do Campeonato Brasileiro? Mais uma vez? Vamos falar. Agora. Quer falar alguma coisa, Mano? Flamengo e Atlético? Isso, Flamengo e Atlético. Agora a torcida do Atlético não vai ficar feliz. Então, se você tem alguma pergunta aí ou alguma coisa para falar do Atlético, pode mandar pra gente aqui, que a gente já vai respondendo. Eu tô vendo alguns comentários. O pessoal vai mandando, já fica esperto aqui para ir respondendo as perguntas da galera. Ontem o Atlético foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, Elton, e saiu com a derrota lá, Elton. Mas falaram para os jogadores que era 2 tempos o jogo era jogar um tempo só. O Atlético fez um ótimo primeiro tempo, Elton. Jogou muita bola. O Atlético, que nós temos que destacar, entrou com o time todo reserva, salvo o goleiro Santos, que inclusive está se apresentando para a seleção brasileira. Hoje se apresentou, já treinou hoje até. Já fez o treino, e o time praticamente todo reserva, né? E fez um ótimo primeiro tempo, surpreendeu inclusive o Flamengo no primeiro tempo, e a maioria dos torcedores também, né? Contudo, na volta do intervalo, o time não voltou com o mesmo nível de concentração e acabou sendo dominado pelo
melhor elenco do país, né? Sim. E não teve jeito. Né? Um dos destaques do jogo foi realmente o Everton Ribeiro, que depois que ele entrou, realmente o jogo mudou, né? Então ele, além de não só por fazer gols, mas ele movimentou o jogo e deu outra cara pro Flamengo, então É um time ele é um muito excelente jogador, né? É um time muito dinâmico, mas tem algumas questões. Um exemplo, o Zé Ivaldo muitas vezes ele ia sair jogando ali e a gente vê que ele não tem a qualidade para fazer isso. Tocava errado aí o Flamengo já pegava o Atlético no contra-ataque com toda aquela velocidade e é impressionante como o time do Flamengo ele inverte bola lá na frente da área. Quando eles começam a rodar e de repente, principalmente pelo lado direito, aparece um livre ali que consegue chegar até a linha de fundo, rompendo ali a última linha e tocando para trás. E quando toca para trás ali, eles geralmente chegavam com uma vantagem para chegar batendo, né? Mas o que principalmente definiu o jogo foram os pênaltis, na minha visão. Né? O pênalti que o juiz anotou em favor do Atlético, depois com a revisão do VAR, ele anulou. Na minha opinião, ele anulou corretamente, mas... foi fora da área, né? Mas se o Atlético faz o gol de início, né? Ali a história teve uma bola na trave, seria outra. Também. E também, né, o pênalti que o Atlético ele sofreu também, né? Que foi marcado contra o Atlético, a bola bateu na mão ali do defensor, então... Do Léo Dias, né? Léo Dias? Isso, do Léo Dias. Você Léo Gomes, Léo Dias. Sempre é o nome do jogador. E também a qualidade, principalmente, dos jogadores do Flamengo, né? O Pedro, ele domina aquela segunda bola que o Atlético ele perdeu ali na área. A hora que ele domina, a bola não desgruda lá do pé dele, ele faz um corte e sai na cara do gol. E ali ele chapa bonito e ele é um ótimo atacante, né? É um ótimo definidor, ele define muito bem o Pedro. E aí, pois é, ele tem pedido passagem aí, o Flamengo tem um elenco muito recheado, né? É o Gabigol que ontem não jogou, mas sempre está jogando, fazendo gols. Aí tem o Michel que não tem jogado tanto, né? Aí o Pedro que tem pedido passagem sempre fazendo gols, né? Então é um elenco muito, muito forte, né? O Atlético jogou, acho que de titular que eu lembro que jogou foi o Santos, o Abner, que jogou, né? Isso, o Abner... hoje ele é o titular, né? Ele é o titular. Hoje ele é o titular. O Abner, acho que faz aproximadamente um ano que ele foi contratado no início do segundo semestre de 2019. Iniciou muito mal no Atlético, mas ele é muito menino ainda, né? Nesses últimos 2 meses aí, ele tem mostrado que tem qualidade, ele melhorou principalmente defensivamente, que ele não era bem na parte defensiva, ele melhorou muito, né? Ontem, principalmente ali nas jogadas individuais, ele ganhou várias jogadas individuais contra o bom time do Flamengo. É um menino que tem crescido também. Eu recebi uma pergunta aqui do Wesley, ele estava perguntando se o Atlético jogar com o time reserva ontem foi para esconder o jogo da Copa do Brasil? Eu acredito que não. Eu até estava comentando em off aqui com o Elton. Eu acho que tem muito a ver com a questão política do presidente do Atlético Paranaense. No ano de 2019, no primeiro turno, o Atlético também enfrentou o Flamengo no Maracanã com o time reserva, né? E o Flamengo é o principal alvo de críticas do presidente do Atlético em relação à divisão de cotas, né? Do que os dois times podem fazer, na situação da TV. E eu cheguei a pensar ontem, principalmente, que pode ser uma espécie de protesto, porque olhando assim de uma forma superficial não tem muito sentido. Não faz nenhum sentido. Você ia quebrar o cartola da galera. Então o Atlético, eu acho que mais ou menos assim. Nós sabemos que não temos um elenco à altura do Flamengo e provavelmente vamos perder. Então vamos com o time reserva. Se nós ganhar, nós seremos extremamente exaltados. Se nós perdemos, como para ser, se as coisas acontecerem naturalmente, né? Não terá muita diferença. Então eu acho que é mais ou menos assim. Bom,
Mas assim, ó, eu acredito. O Kaiser foi o primeiro gol, né? Isso que a gente ia comentar, né? Ele entrou, fez seu primeiro gol ali com muita raça, né? Brigando com os zagueiros. Lembra muito os gols do Marco Rubem. Sim, lembrou bastante o Marco Rubem. Que não tocava na bola, ele se jogava muito para tentar dar aquele toque, porque a bola. Então, assim, a torcida aí do Atlético que teve pelo menos um fio de esperança vendo agora o Kaiser fazendo um gol muito parecido com o do Marco Rubem. E esse gol aí também sem chance pro Santos, né? Nenhum dos gols do Santos teve culpa. A bola foi passando ali e ela desviou, né? Essa bola desvia e sai da mão do Santos. Acho que vai ter uma câmera que mostra atrás, assim, que mostra bem o desvio. Aí mata o goleiro. Essa aí, ó. Essa mata o goleiro, não tem como. Não tem o que fazer. Mas bem difícil. O Atlético, independente de ter entrado com o time reserva ou não, foi muito competitivo, especialmente no primeiro tempo, né? E agora, na sequência do Brasileirão, pega o Ceará, se não estou enganado, na quinta-feira. Na quinta-feira, na Arena da Baixada, é a oportunidade aí de somar pontos aí para sair do fim da tabela, porque também está muito perto da zona de rebaixamento. Está 2 pontos só, né? Ali do grupo de baixo, né? Então, o Atlético precisa se despertar aí, porque o Campeonato Brasileiro é complicado. Mas a tendência é do time estar se acertando. A gente percebeu que o Eduardo Barros tem o time na mão, né? Ele faz parte de toda essa estratégia do clube de rodízio, de desenvolvimento de atletas. Eu não acho que o Atlético ele vá lutar entre os 5 primeiros ali, mas quem sabe beliscar uma vaga na Libertadores aí, talvez em uma sexta, uma sétima colocação ali, né? Eu acho que é possível, né? Ou ficar na metade da tabela, na pior das situações, né? Seria o que não dá para brigar lá embaixo, né? Tomara que tanto o Atlético quanto o Curitiba consigam sair lá dessa parte de baixo lá que é terrível, né? Ficar lá embaixo é bem complicado. Não basta o time estar ruim, ainda vem a zoação dos amigos, né? É verdade. Então, a pior parte acho que é essa. Vamos à sequência então, pessoal, falar então dos restantes dos jogos, né? Do Campeonato Brasileiro. Teve um jogaço ontem, né? Que foi o Atlético Mineiro e Vasco. Eu acompanhei esse jogo, um jogaço de bola mesmo. Temos aí, Manolito. Qualquer coisa que der errado aqui é tudo culpa do Manolito, pessoal. Aí mais um Grenal, né? Então não aguento mais ver Grenal. E aí o gol do PP, né? O gol do PP ali numa jogada do Diego Souza na meia-lua ali, a bola sobrou pro PP, ele fez o gol. E o Thiago Galhardo para salvar o Cartola também. O Thiago Galhardo aí, que temporada do Thiago Galhardo. Aí Grêmio 1, Internacional 1. Se é o Robson que bate aquele pênalti, a trave vai para fora. O Galhardo bate nas costas do goleiro e entra. E aí o Palmeiras... O Palmeiras vale destacar nesse jogo a atuação do Fernando Praz, né? Foi até homenageado lá pelo Palmeiras, né? Ficou bem tocado com isso. Mas ele segurou demais, né? É verdade. E aí o gol do Ceará. O Rafael Veiga que fez 2 gols nos últimos 2 jogos. E aí a bola sobrou pro William Bigode, né? Uhum. Fez o segundo gol. A vitória do Palmeiras aí que está engrenando no Campeonato Brasileiro. Mas outro time com um elenco bem recheado também, né? Esse gol aí foi complicado, foi gol contra, né? Botafogo e Fluminense, jogo das 11 horas da manhã de ontem. A bola não tinha entrado até agora. Aí ele foi tirar, bateu na cara e entrou. Agora se consagra, né? Como diz o Agora aí o gol do Botafogo, na cobrança, a bola acabou sobrando para o jogador do Botafogo que fez empatou no cantinho. O Sport Recife, né, Elton, que está surpreendendo no campeonato. Sim. Quinta colocação. Muitos colocavam ele como um dos candidatos rebaixados. Ao rebaixamento aí. Tem feito um bom campeonato brasileiro. Daí o Bahia, outro que o pessoal colocava já como um dos times que ia brigar lá em cima, não tá tão bem, né? E tem quase o Corinthians de 2015, né? Aí Guarani e... Goiás e Santos. Guarani.
segunda divisão. Aí gol do Goiás. E aí o Marinho... Tá fazendo gol também, né? Acabou saindo lesionado. E aí não teve o que fazer. A bola pegou, desviou e matou o goleiro. Mesmo. Fica bem complicado. O goleirão fica vendido. E aí de novo. Mais um lance pela lateral direita, cruzamento para área. Aquela famosa bananinha, bola que faz curva para o atacante. E um belo gol também, o último gol do jogo, né? Pegou de chapa. Lá no cantinho. O melhor jogo da rodada, com certeza. É um jogaço, os dois tempos. Mesmo com os gols tudo no primeiro tempo, mas foi muito movimentado o jogo. Que golaço. Esse gol. Joga a luva, goleirão. Gustavo Vilan tava narrando. Mandou jogar a luva. Guilherme Arana, que voltou, não conseguiu jogar fora, né? Acho que estava no Betis, que foi vendido, né? Isso. Não lembro se foi Betis ou Sevilha. Eu acho que era no Sevilha. Não conseguiu jogar muito lá e voltou. E tá jogando bem no Galo, né? O Alexandre Matos, que faz parte de toda essa transformação do Atlético Mineiro também, né? Tem bastante contato com empresários, aí acabou ajudando a formar um bom elenco para o Atlético Mineiro. É o favorito? Você acha que um dos favoritos ao título? Sim, não só pelo bom elenco que tem, mas também porque tem apenas uma competição. Ou seja, todo o elenco, né, todo o clube vai estar mobilizado para conquistar esse título. Aí nós podemos destacar também, temos o Internacional, que está na ponta da tabela, disputa Libertadores, disputa a Copa do Brasil, o Flamengo também, né? Então, competições. Ano passado o São Paulo assumiu o Santos, e o Santos tinha apenas o Campeonato Brasileiro também, né? E fez um ótimo Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão. Só não foi campeão porque pegou o excepcional Flamengo na fase que estava. Então, para mim, assim, o principal candidato ao título. E triste lá, complicado lá, porque enquanto um dos melhores times do Brasil ali, com certeza, o Galo, e outro da capital ao Cruzeiro, um dos piores times da Série B, né? Mas, assim, vale destacar também que a situação do Atlético Mineiro, ela é meio mascarada, Elton. Sim. Porque... Deixa eu fazer Por que está mascarado, Rodrigo, a situação? Porque o Atlético Mineiro ele não tem dinheiro, ele não tem recursos para manter esse elenco. Na verdade, o Atlético Mineiro tem uma espécie de mecenas que está investindo no Galo, no elenco do Galo, que faz as contratações. O Atlético Mineiro é responsável em pagar os salários. Contudo, os salários estão atrasados, a situação não está fácil, né? Lógico, o Atlético Mineiro está contando com o profissionalismo dos atletas que têm correspondido dentro de campo. Mas se assemelha muito com a situação do Cruzeiro nos últimos anos. Né? Tem um orçamento muito alto, um orçamento que ele não é capaz de honrar os compromissos e está levando com a barriga. Não está tomando medidas cautelares, principalmente na parte financeira, para que o pior não aconteça no futuro. O problema disso é não só não ganhar jogos ou alguma coisa assim, mas é a dívida que fica para depois, né? Assim, depois vem processo trabalhista e um monte de coisa e complica para o clube. Processo trabalhista, né, que vale nós destacarmos que o Curitiba ele assinou um ato trabalhista nos últimos dias, que ele vai conseguir honrar dívidas trabalhistas que ele tinha, estava tentando há vários meses já, e ele conseguiu essa autorização da juíza do trabalho, que autorizou nos mesmos moldes que o Paraná Clube fez e iniciou uns 3, 4 anos atrás, está conseguindo pagar as dívidas, porque assim, as dívidas que quebram o clube são dívidas trabalhistas, e o Curitiba está se precavendo, né? E era a situação do Atlético Mineiro também estar se precavendo da mesma forma, mas não está fazendo, está levando. Mas assim, enquanto o time está vencendo, Elton, as pessoas elas não ligam muito para essas questões. E até o São Paulo tem brigado muito lá por conta disso, né? Porque ele acha inadmissível os jogadores terem salários atrasados, né? Porque daí ele vai tentar distrair o melhor jogador e o jogador não vai querer jogar, né? Começa a entrar naquele negócio, né?
Vocês fingem que paga, a gente finge que joga. É bem assim mesmo. Então, eu acho que o Atlético Mineiro esse ano é o principal candidato ao título, mas a gente não sabe quando a bomba vai estourar, né? Pode ser que esse ano que vem ou daqui a 2 anos, mas uma hora a bomba vai estourar. Escreve aí. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer a todo mundo que participou e que apareceu aqui, a galera que foi comentando. Aí tá aí o nosso ranking lá. Aí está. Como é que foi a rodada, né? Essa última rodada aí. Nossa, eu não fui muito bem nessa daí. O Sei deu 72 pontos. Aí, muito bem, André. O meu time ali, o Dream Team, TN, 70 pontos. O Zenga, o Elton aqui, 61. E o Manolito aí, o Pablo, 58,80. Bom, o Pablo disse aí que ele esqueceu de escalar o cartola. Sempre essa desculpa. Veio com essas histórias. Ô, Pablito, aparece aí, fala aí pro pessoal aí, velho. Aí, daí, você esqueceu de escalar o cartola? É Miguel ou não é? Eu não tenho nada a declarar. Enfim, se você quiser participar, é só procurar lá. Sem Clubismo TN, né? Com aquela flangezinha azul ali. Pode entrar e fazer parte, é só uma brincadeira aí, você é o nosso convidado. Isso aí, pessoal. Queremos agradecer então a todo mundo, ao Manolita que sempre está ajudando a gente. Obrigado, Rodrigo, por mais um dia de resenhas aí. E tomara que essa semana tenhamos melhores resultados para os nossos times aqui, né? E melhores jogos também, né? Que ninguém merece ficar assistindo jogo ruim, né? É verdade, estamos se aproximando aí da metade das temporadas e dos campeonatos. A tendência é que na fase final os jogos pelo menos fiquem mais emocionantes, né? E é o que nós queremos, quem gosta de futebol gosta disso, de emoção. E é para isso que nós estamos aqui. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser, nós nos vemos lá. Boa noite, pessoal. Tchau.